Chegamos a Gênesis 49, faltando só um capítulo para terminar Gênesis. Olha que bênção, né? Estamos há 49 dias aqui. E esse capítulo é quando Israel abençoa seus 12 filhos. Nós temos aqui uma linguagem também com bastante figuras, com metáforas, mas lembrem, tudo aponta para Cristo. É bem complexo esse capítulo, não dá para realmente entender tudo, mas o pouco que eu ganhei eu vou procurar passar para vocês, tá bom? Então, mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os outros filhos. Por quê? Ele sabia que estava chegando a hora da sua partida, né? E ele disse: Achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Então, o que vai acontecer para cada um desses filhos, o porquê cada filho desse vai ser uma tribo de Israel. Então, Israel, o estado de Israel todo, ele é dividido o quê? Em 12 tribos. Então, cada filho vai ficar com uma porção daquela terra. E aqui ele vai estar falando de cada tribo no futuro como vai ser, tá? Então, Ruben era quem? O filho mais velho de Jacó. E ele era o primogênito, lembra? Ou melhor, ele é o primogênito. Então, no versículo 3, Israel fala assim: Rubens, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha viralidade, cúmulo de honra, superior em poder. Quer dizer, foi quando ele era bem jovem ainda que Rubens nasceu, por isso que ele fala a primícia da minha viralidade. Mas olha agora como ele fala, turbulento como as fortes águas, já não serás mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama de teu pai. Então, ele perdeu o direito de primogenitura. E lembra para quem passou o direito de primogenitura? Para o filho de José, para Efraim, tá? E aqui nós vamos ver também, ó, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas violentas. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a seu bel prazer e alejaram bois, cortando-lhes o tendão. Lembra que Simeão e Levi, eles são irmãos de Diná. E quando Diná foi violentada, e depois fizeram um acordo com aquela cidade, mas eles o que? Traíram o acordo e foram lá e mataram todos os homens daquela cidade. Então, também Israel está dizendo que as suas espadas são armas de violência e que Jacó não será um com eles. E aí nós vamos ver que Levi, ele não recebe tribo, ele não tem uma tribo lá em Israel. E Simeão, ele recebe um pequeno pedaço de terra que fica engolido assim por Judá. Fica no meio de Judá e depois, com o tempo, até bem dizer, desaparece, porque ele fica ali engolido por toda a região da tribo de Judá. Agora, Levi, ele teve o quê? Houve algo muito abençoado com Levi. Ele se posicionou a favor de Moisés. Então, o Senhor, o que? Por meio dele se posicionar a favor de Moisés, o que aconteceu? Ele recebeu o direito, ele foi sacerdote do Senhor. Então, eles receberam o que? Várias cidades dentro da tribo para ali ministrar as coisas do Senhor. Então, eles ficaram responsáveis por isso, porque eles se redimiram depois. As próximas gerações tomaram assim, se não me engano, em Deuteronômio 18:2 fala: pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Quer dizer, eles não iam ter isso mesmo. Deuteronômio 18:2 fala a respeito dos levitas, que é Levi. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Como lhes tenho dito, Deus fez dos levitas uma tribo de sacerdote
e o distribuiu entre todas as outras tribos, para que pudessem continuamente trazer a presença de Deus à memória de seus irmãos. Então, por um lado, olha, depois de se posicionar na presença do Senhor, olha que bênção que eles tiveram. Então, tudo vai do nosso coração se converter, nosso coração retornar às coisas de Deus, né? Aí, depois fala sobre Judá. Então, você vê, olha, Rúben, Simeão e Levi, tudo filhos de quem? De Lia ou de Leia em algumas traduções, que foi a primeira esposa de José, e Judá foi o quê? O quarto filho dela. Os três primeiros filhos, ela falava assim: ai, quando eu tiver esse filho, Deus não, Jacó vai me amar, Jacó vai olhar para mim, Jacó vai fazer isso para mim. Aí quando ela teve Judá, ela falou assim que Deus seria louvado. Então por isso fala, ó, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Lembra, Judá foi o que vendeu José, e foi também o que coabitou com Tamar. E porque ele também ele deixou o cajado com Tamar, deixou o selo com Tamar. Então ele foi displicente aqui. Mas depois ele tomou e falou assim: ela foi mais justa do que eu. E nunca mais coabitou com ela. E o que? Teve os filhos junto dele, ele tomou toda essa conduta. E outra coisa, depois, perante José, lá no Egito, ele tomou a frente e dizendo que ele se colocaria no lugar de Benjamim. E ele também se tomou a frente junto a Jacó, dizendo que Jacó poderia ficar com os filhos dele se ele não voltasse com Benjamim. Então ele começou a se colocar no lugar, ele sofreu como pai, ele perdeu dois filhos, o primogênito e o outro filho. Então ele foi lapidado pelo Senhor. E aqui Judá, nós vamos ver que da onde do Judá veio Jesus, dessa tribo nasceu Jesus, em Belém de Judá, né? Então olha só, Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão se assenta e deita como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Olha agora, portanto, o cetro não se apartará de Judá. Tá vendo? Nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, a ele obedeçam todos os povos da terra. Então, até que venha Siló, Judá estaria com essa autoridade. Quem foi? Quem é Siló que veio? Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, aquele que tem o cetro verdadeiro, aquele que realmente veio para unir tanto os gentios quanto os judeus, né? E fala que ele amarrará seu jumentinho a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho das suas roupas e no sangue das suas uvas, suas vestes. Então, quem que lava as nossas vestes? É Cristo. É o sangue de Cristo aqui simbolizado pelo lavar do vinho. Mas é o sangue, fala assim, ó, no sangue das uvas suas vestes. Seus olhos serão o que? Cintilantes e seus dentes brancos. Então é isso que o Senhor faz. Porque logo em seguida a gente vai falar de Zebulon, né? E o que nós temos aqui também em Zebulon? Deixa eu ver aqui em Mateus, espera um momentinho. Mateus 4, de 12 a 17, vai falar algo muito interessante sobre Zebulon e Naphtali. Naphtali também é outro filho de Jacó, que ele vai dar a bênção aqui. Essas terras, elas ficavam perto do Mar da Galileia e também perto ali da parte onde cruza o Rio Jordão, né? E ali, o que acontece? O Senhor Jesus viveu muito o seu ministério.
e viveu bastante tempo ali. Ele navegava pelo mar da Galileia, indo para um lado, para o outro. Então, nós temos aqui que diz aqui em Mateus 4, 16: E o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então, essas terras foi onde Jesus pregou muito, salvou, curou, fez muitas curas. Então aqui fala: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Então provavelmente aqui ficava os pescadores, né, que o Senhor chamou. Isacar é um jumento, aí está falando do outro filho, forte e perseverante, repousando entre duas cargas. O que parece aqui é que Isacar é um jumento forte. Jumento aqui não é pejorativo, tá? Era um animal de força que carregava a carga forte. Mas aqui parece que ele está repousando entre suas duas cargas. Ele não fez jus à força que ele tinha. Ele não fez jus à força que ele tinha nos seus lombos para poder fazer para poder carregar, né? E deixa eu ver só uma coisa. Ah, isso mesmo, olha. Na bênção de Débora, no livro lá que depois nós vamos ver em Juízes, na bênção de Débora, ela não faz, ou melhor, ela inclui Isacar sim, desculpa, eu achava que ela não tinha incluído Isacar, mas ela inclui sim, é um jumento forte. Agora vamos ver aqui. Quando compreender o que é bom, o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocado a carga sobre as costas e sem reclamar trabalhará como escravo. Tudo apontando para Cristo, porque hoje a carga nossa ela é leve, a gente joga a nossa carga em Cristo e o Senhor fala: tomai de mim o meu jugo, que é leve. Então, aqui fala assim: sem reclamar, trabalhará como escravo, porque na realidade é Cristo em nós, né? Aí ele vai falar sobre Adã, que será uma cobra à beira da estrada. Parece que não é uma coisa boa, né? Como serpente venenosa no caminho que ataca e morde a pata do cavalo. E logo depois que ele termina de falar de Dan, ele faz tipo um suspiro. Ó Senhor Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Quer dizer, que mesmo ele dando essas bênçãos proféticas, a libertação só teria quando Cristo viesse. E a nossa libertação completa vai ser quando Cristo retornar, né? E aqui ele começa a falar também de Gade, que Gade será atacado de um bando de ladrões, mas na verdade ele perseguirá os calcanhares de seus salteadores. O que se sabe é que Gade quer dizer tropa. E Gade, assim, foi algo que lutou muito e eles eram, assim, perseverantes em questão de luta, né? Vamos ver mais adiante. Aqui fala que na mesa de Assar haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Agora vai falar sobre Naftali, ó. É como uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. Quem que ali em Mateus 4 diz assim, ó: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E aqui fala que eles vão profere lindos discursos. É de Cristo. Essa gazela livre, porque ele não estava debaixo da lei ali dos judeus, dos fariseus. Ele era livre para poder falar de Deus e não falar das leis em si, né? E ele falava que lindos discursos, as pessoas ficavam maravilhadas em ouvir Jesus, né? E aqui agora nós chegamos em José e vai falar que é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira da fonte das águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre os muros. É tão frutífera, né, que os galhos avançam.
Agora fala o 23, com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Aqui nós temos, por exemplo, os seus irmãos, né, que o atacaram com violência e o venderam. E depois quem perseguiu ele? A esposa lá de Potifar, né, seguiu ele, perseguiu ele e fez uma injustiça e ele foi preso. Mas aí fala, contudo, seu arco permaneceu firme e seus braços jamais esmoreceram mediante a força do poderoso de Jacó. Quer dizer, Jacó está falando, eu tenho um Deus poderoso. E esse Deus é pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Então é um Deus poderoso, ele é um pastor e ele é a rocha, ele é a firmeza, ele não se abala. Pelo que Deus de teu pai, que te socorre por El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Shaddai é Todo-Poderoso, que abençoa com as bênçãos dos céus, bênçãos das preciosas palavras que circulam debaixo da terra, bênção de muitos rebanhos e de muitos filhos. Que olha, aqui a gente vê uma bênção por completo, né? A gente não vê nem palavra de advertência nenhuma. Então, as bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Ó Senhor Jesus, que riqueza, né? Agora ele vai falar do Benjamim, o seu filho mais novo. Vai falar que Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora a sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Olha, Benjamim é aonde fica Jerusalém. E Jerusalém, a gente vê que já teve muita guerra ali. Muita guerra. O templo já foram várias vezes, 2 ou 3 vezes destruídas ali. Foram reconstruídas. E a gente então tá vendo que aqui tá falando que Benjamim, ele é um lutador. Ele é um lobo predador, mesmo acontecendo, ele vai lá, ao alvorecer, ele vai, devora a sua presa. Então, está mostrando aqui, dando uma característica que Benjamim é o amado de Deus. Se a gente for ver lá em Deuteronômio 33:12, diz assim: E de Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. Então, aqui o que? O Senhor quer fazer morada em nós. E a simbologia aqui está Jerusalém, que um dia ela vai descer do céu. Mas hoje a gente ainda tem a Jerusalém terrena, que para ela ser novamente conquistada ali e voltar os judeus a fazerem o sacrifício ali como antes eles faziam. Quando isso voltar a acontecer, o Senhor vai estar realmente já voltando mesmo, descendo já do céu, né? E chegando às nuvens. E agora Jacó, depois de dar todas essas bênçãos, em particular para os seus filhos, essas advertências, ele o quê? Ele recolhe os seus pés, mas antes ele fala, aqui no versículo 29, depois lhes deu esta ordem: Eu vou me reunir aos meus antepassados, enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron o Hitita, na caverna do campo, Macpela, perto de Manre, em Canaã, onde meu avô Abraão comprou, né, por sepultura. E ali já foram sepultados quem? Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, também foi sepultado Lia. Então, o que mostra aqui? Que antes deles descerem para o Egito, Lia já havia falecido, pelo que demonstra aqui, e ela tinha sido sepultada lá. E fala que tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos, e agora eu quero ser sepultado lá. E ao terminar todas essas instruções, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com os seus antepassados. E foi reunido ao descanso com os seus antepassados. Quando nós cremos no Senhor, vivemos no Senhor, a morte para nós é um descanso,
viver com os nossos antepassados até nosso Cristo voltar, que nós viveremos com Ele. Que coisa gloriosa, né?